Ora, quarta-feira, como é habitual, é a hora de falarmos do quarto à grande, é hora de falarmos de futebol, é hora de passarmos aqui um bom bocado, divertidos, a falar um bocadinho de futebol. Hoje não é o Humberto Ferreira cá está a gozar umas merecidas, mais ou menos, férias. O meu nome é Igor Gonçalves, estou cá com vocês e comigo, naturalmente, juntam-se Luís Cirilo Carvalho, José Pedro Paes e Jorge Sequeira. Pessoal, obrigado por se terem juntado a mim e ao programa. Hoje não é com o vosso amigo Humberto, espero conseguir fazer aí um papel parecido com o dele. O Humberto é muito melhor, tu vais superar o Humberto, pá. Também não é difícil. Começamos bem. O Humberto é uma pessoa muito ponderada nas coisas que diz e gosta de ser uma pessoa muito cordial. Já eu gosto de polémicas, pá, eu gosto de confusão, portanto vamos nos divertir aqui. Ora bem, vamos olhar se calhar para aquilo que foi a nossa jornada 2. Tivemos aí alguns resultados interessantes e tivemos aqui o ressurgimento do Boa Vista, que depois de uma primeira jornada realmente para esquecer, esta semana, com novos jogadores, volta às vitórias. E se calhar começamos mesmo por aí e passo aqui a bola ao José Pedro Paes. Antes de te passar a bola em relação ao jogo em si, queria-te só fazer aqui uma questão que é, aqui há coisa de um ano, eu, o Luís e o Rodrigo fizemos um podcast do Isto é Polémico, onde se falou um bocadinho de Boa Vista e onde algumas opiniões foram um bocadinho, se calhar, antagónicas àquilo que estava a ser feito no Boa Vista. Eu queria perguntar, primeiro, se já estamos perdoados, essa é a primeira, e segundo, agora um ano depois de tudo o que se passou, o que é que parece? O podcast podia ser relançado ou não? Acho que sim, na altura, recorda-me só o que é que foi discutido nesse podcast, eu lembro-me disso. Ora bem, o Luís estava defendia que o Boa Vista ia fazer uma boa época. Extremamente otimista em relação ao investidor e em relação àquele rol de contratações. Exatamente. O Rodrigo e eu também estávamos um bocadinho mais céticos. Bom, há que dizer que desportivamente está claro quem é que acertou no primeiro ano. Agora, a entrada do investidor teve coisas boas, o Boa Vista teve mais capacidade financeira, teve um orçamento que nunca tinha tido até então, o projeto foi renovado, o investidor continua presente no Boa Vista, portanto, eu ainda acredito que o projeto do investidor faz sentido e será bem sucedido. Faz parte da condição da adepto achar sempre que vamos fazer que vai ser sempre bem sucedido, tende sempre a crescer. Esta temporada, a coisa boa que tivemos na temporada passada foi baixar dramaticamente as expectativas relativamente a esta época. Portanto, este ano uma época tranquila será ótimo e portanto é nesse ponto em que estamos. Portanto, vamos ver. E papel pedagógico do 0-0 pôs o Boa Vista a baixar as expectativas. Não fomos nós. Não, foi mesmo o desempenho da equipa no ano passado. Olha, e por falar em desempenho da equipa, começou mal, primeira jornada, mas agora teve aqui uma mostra de força impressionante. O que é que foi o jogo? Eu gostei, evidentemente gostei bastante do jogo, gostei muito do resultado e da forma como o clube, como o Boa Vista se apresentou. Não me põe em bicos de pés, não acho que agora esteja tudo bem e vamos passar a golear todas as equipas que lutaram pela Europa e afins, quer dizer, isso não vai acontecer. Foi um jogo feliz, correu bem ao Boa Vista, mas o Boa Vista teve muito mérito na forma como conquistou a vitória. Foi um jogo em que o Boa Vista contou com 4 reforços, 2 desta temporada e 2 da época passada, que viraram reforços este ano, o Shidozi e o Natan, o Makuta e o Kenji Goré desta época. E o Boa Vista realmente apresentou-se com mais opções, porque andava a jogar sem as opções todas que tinha neste momento, que ainda é um plantel curto. Mas a verdade é que o João Pedro Sousa voltou ao esquema dos 3 centrais e o jogo correu bem, este esquema, não sei se será para manter, eu gosto da forma como o Boa Vista se tem apresentado com este esquema, coisa que não fez em Barcelos, por exemplo, porque acho que os nossos jogadores absorvem destas características, nomeadamente os nossos laterais são muito projetados, são laterais alas e portanto beneficiam muito. Os jogadores do meio campo também pelas características que têm, que se complementam, nomeadamente o Makuta e o Seba Pérez, beneficiam de jogadores que possam projetar nas alas e os 3 centrais faz sentido. Bom, relativamente ao jogo, o Boa Vista teve bastante bem,
foi superior ao Passos de Ferreira. A vitória ajusta-se, não tanto pelo resultado, mas é indiscutível que o Boa Vista merecia ganhar e foi a melhor equipa em campo. Tanto assim é que o Passos Ferreira não tem nenhuma oportunidade até aos 75 minutos, portanto só a partir daí é que realmente começa a ter oportunidades de golo. Portanto o Boa Vista soube controlar completamente o jogo e foi com alguma naturalidade e com alguma eficácia também que venceu por 3-0. Portanto, feliz, muito feliz pelo resultado. Acho que o Boa Vista precisa de obter mais resultados desses, evidentemente, mas há aqui algumas notas que queria fazer relativamente ao jogo e ao momento, nomeadamente uma referência ao João Pedro Sousa. Eu estou a gostar bastante do João Pedro Sousa, quer no discurso, mas acima de tudo na forma como já demonstra trabalho. A equipa já demonstra que existe trabalho do João Pedro Sousa, isso parece-me absolutamente claro, e é isso que mais importa, porque a questão do discurso, ele tem um discurso que eu sempre gostei, mas o discurso de todos os treinadores é uma coisa certinha, quando se ganham, independentemente do que dizem, é maravilhoso o discurso, quando perdem, passado algum tempo, não há discurso que salve um treinador. Portanto, o que interessa mesmo é dentro de campo, e ele tem de mostrar trabalho. Já se nota que há trabalho do treinador, já se nota desde o princípio, e portanto bastante mérito na forma como tem organizado a equipa e tem sido exigente em relação à equipa. A segunda nota que eu queria fazer em relação ao jogo era falar do Makutá. Portanto, foi uma agradável surpresa, o jogador que veio do Braga. O Makutá parece-me, sem querer entrar naquele endeusamento inicial que existe, que é fácil de fazer aos reforços, não é? Eu vi aí uns comentários a chamar-lhe o novo Edgar Davids. Eu também vi muitos comentários, lá está, faz parte do endeusamento inicial, que eu gosto muito. Neste caso há razões legítimas para o endeusamento. Vem de uma terra santa, é Deus. Mas a verdade é que é mesmo um jogador à Boa Vista, ou seja, é um jogador de imensa presença física, muito trabalhador no meio campo, não é nenhum prodígio técnico, claramente, não é um jogador para lançamentos longos, mas é um jogador que complementa bastante um Seba Pérez ou um Vukotic. Portanto, acho que vai ser um jogador absolutamente fundamental no 11 do Boa Vista e pode sair valorizado disso. Dizer também que o Makutá veio do Braga, é um jogador que estava no Braga, nunca teve a oportunidade de jogar na equipa principal do Braga, depois esteve emprestado, se não me engano, na Bulgária, que foi dos melhores jogadores do campeonato. Exatamente. Desculpa, isto é mesmo uma dúvida. O Boa Vista ficou com a totalidade do passe? Como é que foi isso? Acho que, eu não tenho a certeza, mas acho que não. Acho que o Braga fica com uma porcentagem do passe. Mas posso estar enganado, mas acho que é esse. Não sei mesmo. Notícia. Acho que é esse o tópico. As notícias não dizem, mas tenho ideia de que ficou uma pequena porcentagem numa venda futura para o Braga. Tenho essa ideia, posso estar enganado. Não por 3 anos, isso podemos. Sim, avançar, não é? Isso é certo. Sim, portanto, esteve o Makutá na Bulgária, sim. Esteve no ano passado ainda 28 jogos, 9 golos, portanto, números sim, é um registro bastante interessante. Acho que até, eu não quero estar a enganar, mas acho que foi, se não foi o melhor jogador, foi garantidamente os melhores jogadores do campeonato da Bulgária. Dizer também em relação ao Makutá que é um jogador que nota-se que vem com muita vontade de mostrar trabalho no campeonato português. E que provavelmente é um jogador que é um acordo, ou foi feito um acordo entre 3 partes e que beneficiou as 3 partes, nomeadamente se for com esta questão da reserva de uma pequena porcentagem por parte do Braga, porque eu não acredito que este jogador tivesse a oportunidade de jogar neste Braga, pelo perfil dele e pelas opções que tem o Braga, e portanto sai valorizado o jogador, sai valorizado o Boa Vista, e admito eu que possa sair o valorizado do Braga se o Boa Vista o vender mais tarde. Sim, provavelmente é um daqueles negócios de dispensam o jogador, mas ficam com 50%. Quem diz 50%? Eu penso que será menos, mas não sei, desconheço de facto. Portanto, essa era a segunda nota, falar do Makutá. Gostei muito do Makutá, foi a surpresa do jogo. Depois também gostava de voltar a falar do conforto da casa, ou seja, com o regresso do treinador, com o regresso do público, quero dizer, com o regresso do público aos estádios e com a mentalidade certa imposta pelo treinador, nota-se que o Boa Vista está a refazer aos poucos a sua fortaleza. Portanto, que está a fazer este jogo contra o Paço e o jogo contra o Portimonense foram vitórias claras do Boa Vista. O Boa Vista assumiu claramente o jogo perante o adversário e foi bastante superior. É bom nós retomarmos
esta fortaleza, vá, por assim dizer, retomarmos esta superioridade em casa, porque o Bessa sempre foi um terreno bastante difícil para qualquer equipa. E a verdade é que no ano passado, via pandemia, sem adeptos, e até inclusive no ano anterior, com Daniel Ramos e outros, o Boa Vista estava a perder um bocado esta característica de fazer-se valer da sua casa. Portanto, uma nota positiva para... Parece que estamos a jogar melhor em casa e isso é sempre bom porque faremos da nossa casa uma fortaleza jogar bem em casa é meio caminho andado para fazer um bom campeonato. Portanto, sim. Aliás, as equipas que estão ali na metade baixa da tabela, as vitórias em casa são absolutamente essenciais, e o Boa Vista, e já lá vamos falar disso também um bocadinho, tem aqui mais um jogo em casa na próxima jornada que joga frente ao Santa Clara. Zé, antes de passar para o Jorge e para o Luís Cirilo, eu queria só fazer uma pergunta sobre uma coisa que tu disseste no programa da semana passada, onde falaste do Paços de Ferreira, que era uma equipa que tu achavas que ia fazer usaste a palavra surpresa, ou que podia ser uma das surpresas do campeonato. Este 3-0, obviamente também houve ali 2 golos um bocadinho consentidos, houve ali se calhar alguma coisa que não correu tão bem, mas como é que explicas isto? E se achas que isto é só o facto de estar aqui no meio de... Ok, acabaram de eliminar uma equipa na Europa, tem já outro jogo, achas que teve a ver com isso? Acho que sim. Mantenho a minha opinião que o Paços de Ferreira fará um belo campeonato. Belo campeonato significa ficar nos primeiros 6, 7 lugares. Acho que tem equipa para isso, joga muito bem. Foi das equipas que começou melhor a época, da forma como jogou. Este jogo, há que observar as equipas não apenas por o jogo, mas pelo conjunto de jogos. Portanto, por aquilo que tenho visto do Paços de Ferreira, acho que foram surpreendidos neste jogo. Não estavam à espera desta forma de jogar do Boa Vista e foram completamente surpreendidos. E também pelo facto de terem vários jogos e focos, nomeadamente o foco com o jogo com o Tottenham, pode ter tido aqui alguma influência, distração, relaxamento. Bom, essas coisas acontecem, especialmente quem está a iniciar nas competições europeias. Portanto, continuo a achar que vão fazer uma boa época. Não correu bem. Assim, aliás, como acho que o Vitória vai fazer uma boa época, apesar de ainda não ter feito propriamente muitos pontos. Portanto, mantenho a minha opinião em relação a isso. E só para dizer mais uma coisa em relação ao jogo também, já agora para acabar, não queria acabar sem essa nota, dizer que, pronto, apesar da vitória, convém não perder a capacidade de observação sobre a equipa, sobre o plantel, e perceber que este plantel continua a ser extremamente curto do Boa Vista e, portanto, precisa de ser bastante reforçado em várias posições, da defesa até o ataque, especialmente ainda mais se vierem a confirmar saídas dos jogadores cobiçados, como o Kenan, o Shidozi, o Ellis, que parece mesmo que vai sair. Portanto, se esses jogadores saindo, ainda mais necessidade haverá de reforçar o plantel nos próximos 13 dias. Portanto, sim, vamos ter aí 2 semanas interessantes, não é? De mercado. Sim. Ora bem, se calhar passávamos agora para o Luís Cirilo. Isto não está a começar propriamente bem. Ainda não se marcou golos, também é verdade que só se sofreu um. O que é que está a acontecer aqui ao nosso Vitória? Bom, a equipa até nem começou mal, apurou-se para a fase de grupo da Taça da Liga, com 2 vitórias, exceto sobre 2 equipas da segunda divisão, mas ganhou. No campeonato, de facto, os resultados não têm correspondido às exibições. A Vitória fez um bom jogo com o Portimonense, que não mereceu nem de perto nem de longe empatar, quanto mais perder. A verdade é que perdeu. E agora no Estoril, que tinha ganho na primeira jornada em Arouca e que, portanto, estava moralizado, entrou bem, entrou com o pé direito. O Vitória também não fez um mau jogo, fez até uma primeira parte creio, de muito bom nível. Mais uma vez não conseguiu fazer golos, teve uma bola na trave, teve mais 2 remates relativamente perigosos, que não deram golo. E depois na segunda parte, com a expulsão do Alfa Semedo, a equipa ficou reduzida a 10 unidades. O Estoril teve ali um período de alguma preponderância, como é normal, aproveitou a fraqueza momentânea de um adversário reduzido a 10 jogadores, mas o Vitória recompôs-se e acabou por fazer uma segunda parte também ela muito aceitável. Infelizmente não marcou e, portanto, é como o Igor disse, tem 2 jogos, um golo sofrido, nenhum golo marcado, está longe de ser brilhante, mas também não é catastrófico. E se, como se espera, no domingo vencer o Vizela, falaremos disso mais para a frente, pois as coisas... Ainda estamos muito no início e há bocado eu estava a ouvir o Zé Pedro a falar do Boa Vista e das necessidades de reforços.
Até 31 de agosto ainda vai acontecer muita coisa. Hoje ainda são 18, portanto ainda faltam 13 dias de mercado. E eu creio que no Boa Vista, no Vitória, no Braga, em todos os clubes ainda vai haver mexidas. E, portanto, se calhar a perspectiva que temos de algumas coisas hoje não será a perspectiva que teremos daqui a 2 semanas, porque no que respeita ao Vitória, que é o que me interessa mais diretamente, há jogadores que são pretendidos, como se sabe, o Marcos Eduardo à cabeça, há uma possibilidade forte dele sair, ao que leio, e portanto se ele sair, outros virão e se calhar não virá só um. E, portanto, isso aumentará também o leque de opções que o Pepa tem. De qualquer forma, devo dizer, é verdade, 1 ponto em 2 jogos é curto, mas as exibições que a equipa tem feito, do meu ponto de vista, são prometedoras. Agora, há que transformar exibições em resultados. Muito bem. Ora bem, eu esqueci-me de lançar aqui alguns dos nossos espectadores que estão aqui. Temos já aqui alguém a fazer promoção de uma página, portanto, muito bem. Ora bem, temos aqui alguém que se enganou certamente, viva o Sporting. Temos aqui o Gonçalo Souza, Boa Vista, é o clube que tem o melhor treinador do mundo. José, é o melhor treinador do mundo? É, e o próximo também será o melhor treinador do mundo, certeza absoluta. É pelo menos o melhor treinador da Avenida da Boa Vista. Isso não ao menos podiam fazer como na Carlsberg, provavelmente o melhor treinador do mundo. Provavelmente. A Carlsberg, nos anúncios que faz, é que diz provavelmente a melhor cerveja do mundo. Jorge, temos aqui já uma pergunta para ti. Olha que bom. Por falar em polémicas, a venda de Fran Sérgio vai ou não? O que é que sabemos disto? Ele praticamente se despediu, não é? Pareceu o adeus. Aquela saída dele deixou-me mesmo a entender que estava de mal. Mas como é que vocês que são homens do futebol, vamos fazer uma ronda, como é que vocês entendem essa saída? Ora, força aí, Zé Pedro. Não, aquilo que eu sei foi aquilo que eu vi, ou seja, foi a expressão do jogador no final do jogo, que era claramente diferente dos demais, toda a gente estava triste, mas ele estava completamente arrasado. E dá a entender que sentiu especialmente aquele resultado, provavelmente por ser o último jogo dele. Eu não percebo nada disto. E juro, o que eu entendi ali foi que o francês queria ir embora e que se queria despedir de um público que amou e que ama e onde passou anos fabulosos e que ele quer ir embora, e aliás é mais do que legítimo admitindo que o Bordeaux lhe pode pagar 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais, não faço ideia. Mas pelo menos 5 vezes Acha que foi um chorar de dinheiro? De ver dinheiro a fugir? Foi um chorar de ver dinheiro a fugir? Não. Não, é natural que ele queira ir embora, porque se lhe pagam mais é como isto é a lei da vida, nem vale a pena ter grandes explicações sobre o fenómeno. Agora, ele só vai embora. Ele não foi embora. Aliás, o Carlos Carvalhal disse isso claramente na flash interview. Ele vai embora quando o negócio estiver feito. Exatamente. Por isso, ora bem, isso pode até ser interpretado, uma vez que pode ser interpretado. Eu não interpreto assim, nem desinterpreto. Quase como uma chantagem emocional desta história. Tipo, deixa-me ir embora porque eu tenho Braga no coração, deixa-me ir embora. Mas há fazer o contrato da vida, não é? Há ali dinheiro para resolver, não é? Claro. E o presidente do Braga quer naturalmente olhar pela vida de Fran Sérgio, como todos nós, porque é um jogador extraordinário no clube, que marcou golos decisivos, exibições brilhantes, merece ter um lugar especial no coração de todos nós, mas mais importante que o Fran Sérgio é o Braga. E aí é o presidente Salvador que faz o negócio, se sim, se não, ou se talvez e por quanto, não é? Olha, e por causa da questão do francês. Por falar em francês, temos aqui um comentário do Hugo Magalhães que eu vou puxar. Há 5 anos escolheu o comprimido vermelho. Isto é verdade? Eu não estava a par disto. Houve essa possibilidade de ele escolher o comprimido branco, Luís Cirilo? Eu recordo na altura se ter falado da possibilidade desse jogador ir para o Vitória. Por acaso não estava a par. Falou-se essa possibilidade, mas ele na altura, de facto, como em Guimarães não está comprimidos aos jogadores, preferiu o comprimido vermelho. São opções de vida. Muito bem. E neste caso foi uma boa opção de vida, porque o Fran Sérgio ganhou títulos
em Braga, provavelmente no Vitória não ganharia, porque, a não ser que ele fizesse completamente a diferença. Se ele fosse o Messi, talvez ganhasse, mas ele se não quiséssemos é o Messi, fazer aqui apenas um bom jogador. Quiséssemos fazer aqui, mas que marcou golos decisivos, que colocou o Braga em finais e ganhou títulos, efetivamente, não é? Por isso. Muito bem, sou fã de Fran Sérgio, fica já aqui a minha opinião. Ora bem, vamos, Jorge, olhar aqui para o jogo do Braga, não é? O Braga teve uma partida frente ao Sporting, mais uma vez os Leões saíram vitoriosos. Ruben Amorim voltou a vencer a sua anterior equipa. O que é que te pareceu a partida? Pareceu-me bem, o Braga jogou bem, estou contente com a exibição de Braga, não estou contente com o resultado, como disse o Luís Cirilo, está que traduzir as exibições em resultados, porque senão isto não vai lá de poesia, isto não há um prémio para quem joga bem, isto traduz-se em pontos. Eu, honestamente, claro que fico com uma azia de todo tamanho, porque não gosto de perder, com o Sporting muito menos, porque era a equipa, atualmente talvez não, porque o Sporting é campeão, por isso temos que tirar o chapéu ao Sporting, porque uma equipa campeã, onde o Braga perde sempre pela diferença mínima, temos que enaltecer que, enfim, também o adversário, neste caso o adversário do Sporting foi o Braga. E o Braga jogou muito bem, na minha opinião. O Sporting marca o primeiro golo no primeiro remate que tem à baliza. Acho que o Braga, não sendo eu um homem da tática, fez aquilo que habitualmente não faz. Habitualmente o Braga contra o Sporting assume o jogo, vai para cima, anda ali a malhar, e depois o Sporting numa falta que não é falta, marca um golo. O Sporting, como da última vez que foi a Braga, com -1, o Braga sempre a malhar, e o único golo que o Sporting, o único remate que o Sporting fez, marca golo. E acho que o Benfica, o Braga, inteligentemente, na minha opinião, tentou fazer algo diferente, porque quem faz o mesmo esperando resultados diferentes não é muito inteligente. Por isso, se queríamos resultados diferentes, tentamos jogar de forma diferente. E o que me parece é que o Braga deu um bocadinho ali, vamos dizer, a posse de bola ao Sporting na primeira parte, deixou jogar ali no meio campo e ficou um bocadinho com as linhas mais baixas, pareceu-me. Mas o Sporting não fez nada, não criou oportunidades, não teve grande supremacia. Depois do golo, enfim, o Braga parece que foi contra a taça, a Supertaça também foi ao contrário. O Braga entrou, jogou maravilhas, marcou 1-0 e depois parece que o Sporting, a seguir ao golo do Braga, começou a jogar. E ali o Braga, eu acho que o resultado é completamente injusto, e digo isto baseando-me em factos, em oportunidades de golo, que é aquilo que o Braga marca um golo, por isso foi a diferença mínima, como sabemos. O Adam faz uma grande defesa, um quarto de hora do fim, que é uma grande defesa. O Mateus não fez uma grande defesa porque não foi nenhuma grande bola à baliza, que eu me recordo. As duas foram dois grandes golos, temos que valorizar o adversário. O Fábio Martins faz um grande remate de letra, que era o golo do ano, mas não foi, era o quase. Aliás, o Braga do Sporting anda sempre naquele quase, não é? Como temos visto, isto são também dados aí que temos. E o Piazon também fez ali um remate e mais outro, e a bola passou ao lado. E do Sporting, honestamente, e acabou com um sufoco tremendo. O Sporting, meu Deus, não sabia o que havia de fazer a vida dele. Foi um ano acuda que o resultado justo, no mínimo, seria o empate. Mas até ter que eleger uma equipa que melhor jogou, foi Braga, por isso. No problem, não há stress. Perder com o Sporting não é stress, é perder com o campeão nacional. A saúde, o regresso do Yuri Medeiros, que após 7 ou 8 meses mostrou o perfume de futebol que tem. Saúde também a exibição do Fábio Martins, que andou lá por fora, é jogador do Braga, é um jogador com um talento enorme. E a vida continua, não há problema. Se o Braga continuar assim, vai ganhar muitas vezes e vai andar lá em cima, como já habituou todos os adeptos, todo o futebol português, que é a lutar pelos lugares cimeiros do campeonato. Eu fiquei satisfeito com a exibição do Braga, mesmo não fiquei satisfeito com o resultado, principalmente porque é um resultado que ficou sabor amargo, não é? É um sabor amargo, porque o Braga bateu-se bem e criou oportunidades, teve dinâmica de jogo, foi versátil na forma de tentar chegar à baliza, apresentou soluções
interessantes e a equipa está com bom vibe, por isso, enfim, é uma derrota. E o Ricardo Horta, o que é que se passou? O Ricardo Horta parece que está lesionado. A liga muscular? Não faço ideia, eu fiquei surpreendido, porque o Ricardo Horta, todos nós em Braga adoramos o Ricardo Horta e o futebol português, porque é um jogador excepcional. Eu admito mesmo, não tenho nenhuma razão para não admitir que magoou-se, azar, magoou-se no dia anterior ao jogo, da mesma forma que o Carlos tinha magoado no dia anterior ao jogo da Supertaça. Os dias anteriores naquele clube parece que estão um bocado aziagos, mas está lesionado, mas parece que não é nada de grave. Havemos de ter Horta aí para a vida, digo eu. Não acha que foi aqui qualquer coisa mais que isso? É só mesmo... Eu às vezes nestas coisas é um bocado... Se abana a cauda como um cão, ladra como um cão e cheira como um cão, deve ser um cão. Não vou dizer, não, ele faz tudo como um cão, mas parece um crocodilo. Claro que esta tese tão seca não é muito... Eu não acredito que haja outra agenda oculta, não acredito. Agora, se alguém quiser dar 30 milhões pelo Ricardo Horta, eu acredito que se possa ver. É fazer aí uma vaquinha. O gajo faz 5 jogos pelo Vitória, 5 pelo Boa Vista, 5 pelo Tondela, anda a espalhar perfume pelo país e depois ainda vai para o Paris Saint-Germain para jogar lá a final da taça. Jogar com o Messi e com o Neymar, não é? Exatamente. É isso. E o resto da jornada? O que é que lhe apraz dizer destes 9 jogos que tivemos? Registro a vitória absolutamente concludente e extraordinária do Boa Vista. É a grande surpresa da jornada. Não a vitória, porque o Boa Vista em casa com o Passos Ferreira a ganhar não é nada. Mas atenção, ganhou a equipa que fez o 5º lugar ano passado. Ficou imediatamente abaixo do Braga. Não é um Passos Ferreirinha, é um Passos Ferreirão, atenção. Pronto, aqui a grande diferença, se calhar, deste Passos Ferreira é o treinador, não é? Não sei. O super treinador foi para o Vitória. E mas tem um bom treinador também este ano. O Jorge Simão, que já passou aí por... Já passou por Braga. Foi lá alguns Jesus. E pelo Oeste, não é? Comeu lá umas papas de sarrabulho. E ele deve ter boas memórias daquela terra bonita. Ele tem. Agora, o clube dele é que acho que não tem, porque acho que não fez lá nada de jeito. Isto são números, não é? Estou a falar que no Boa Vista, José, deixou boas recordações? Deixou. Foi um treinador que fez um trabalho interessante. Já foram vários treinadores desde que voltamos à primeira divisão. E ele talvez tenha sido aquele que até agora foi o que deixou maior marca. Conseguiu por aqui para jogar bem na primeira temporada que fez, bons resultados, estreou-se logo com uma vitória contra o Benfica 2 ou 3 dias depois de ter chegado. Fez realmente ali um bom trabalho. Também houve mudanças internas dentro do clube que ele promoveu, que não são conhecidas, mas portanto que acabou por profissionalizar um bocadinho a estrutura do futebol. Portanto, nós em relação, ou eu especialmente em relação ao Jorge Simão, nada a apontar, é um bom treinador, é mesmo um bom treinador. E também dizer outra coisa, o Passos Ferreira também é daqueles clubes que dão condições aos treinadores para fazer bons trabalhos. Há clubes assim, o Braga é um deles, o Passos Ferreira também é, o Moreirense é outro, há alguns casos desses. E portanto, quando um clube dá condições, dá jogadores, dá condições de treino, dá condições de tudo e mais dá estabilidade ao longo da temporada, o trabalho do treinador tem muito mais propensão para ser um bom trabalho do que uma casa com bastante pressão. Deu tudo ao Jorge Simão e o Boa Vista deu-lhe 3. Isso faz parte da vida. Olha, antes de te perguntar aí para dares uma olhada para o resto da jornada, vou-te lançar aqui um comentário de um espectador que é assíduo e que tem aqui uma frase que é no mínimo polémica, e eu queria que tu dissesses concordas ou não com isto, e depois pergunto ao Jorge também. E o comentário diz assim, eu vou já, olha, entretanto fugiu, já está aqui. Portanto, o Boa Vista com o orçamento do Braga já tinha sido campeão 2 ou 3 vezes, certamente. Então, bom, o Braga tem um bom orçamento comparado com o Boa Vista. Eu gostava de acreditar que sim, espero que sim. O Boa Vista, na verdade, quando foi campeão, a diferença face aos grandes na altura já era muito grande de orçamento. E, portanto, o Boa Vista conseguiu na altura
Agora, se eu conseguiria ou não, isto não é só uma questão de orçamento, é uma questão de projeto, é uma questão de ano após ano. Até acho que vamos falar um bocado sobre isso. O Jorge vai tocar no tema dos 3 grandes. A verdade é que não basta ter um orçamento uma época, é preciso ter esse orçamento reforçado todas as épocas, porque os 3 grandes têm grandes orçamentos, mas não é uma época, é todos os anos. Todos os anos o fosso financeiro supostamente aumenta, a não ser que seja mal gerido. Portanto, Zé Pedro, claro que eu gosto de achar que sim. Desculpa interromper, mas isto é até para mim o meu esclarecimento. Eu sei mais ou menos. Quem diz-me aí o top 5 dos jogadores do Boa Vista que foram campeões, os craques. Eu sei, acho mais ou menos, mas só para esclarecer aqui a mal. Comparar o Sanches. Foi o Sanches, o Petit, Silva, o Petit, o Rui Bento, o guarda-redes era o Ricardo. O Ricardo, sim, fechou. O Martelinho estava em alta na altura, o Duda era um jogador. Atenção, sim. Isto nem teve muito a ver com isto, só quero fazer um parênteses. Boa Vista tinha uma grande equipa, para além de ter uma grande organização com o Major à cabeça, e aqui... Não? É verdade. É verdade, é. E Major estava com outras organização abrangente, diria. Major à cabeça, era ponta de lança. Não sejam invejosos, Chegava ali, tinha uma grande equipa. Tinha uma grande equipa, é um fato. Jogadores de seleção. Então, temos aqui pelo menos 4 que rapidamente chegaram à seleção, não é? O Ricardo, o Lito, chegou a ir, o Frechou. Pois é. Sim. Ora bem, mas eu quero que eu fale da questão do orçamento ou não? É assim, isto foi só uma picardiazinha, mas se tiveres aí algum... Não foi picardia nenhuma, eu não assumi como tal. Então. Para mim isto é um dado. O Braga tem um quinto do orçamento dos três grandes. Isso continua a ser uma realidade. E se o Braga tem um bom orçamento já, é porque tem uma boa gestão, porque ninguém nos deu dinheiro numa raspadinha e porque ninguém nos foi lá dizer, olha, pega lá. Não, tem sido uma gestão brutal, porque temos comprado muito bem e vendido melhor ainda. É verdade, e o Boa Vista quando foi campeão, aliás, agora é um bocado à semelhança da fase que passa o Braga, não foi por acaso, o Boa Vista andava lá no topo já há vários anos a lutar pelo título, e portanto não foi um ano que caiu do acaso. Tinha feito um segundo lugar e depois voltou a fazer o segundo lugar, portanto... Não foi do acaso. Não foi do acaso, também não foi um... Isto realmente tinha uma grande equipa. Europeias. Tinha uma grande equipa, desempenhava muito bem nas competições europeias, ou seja, nem sequer esse facto servia de desculpa. Vamos avançar, vamos olhar aqui para a jornada, puxar aqui o Luís Cirilo, que temos focar-nos aqui um bocadinho no Braga e no Boa Vista e nos orçamentos e quem é que vai ser campeão, quem é que não vai ser campeão. Não vai ser nenhum de nós 3, tens a dizer. Pois, esta época acho que vai ser difícil, não é? Eu tenho fé. Tenho mesmo. Luís, olhando para a jornada, o que é que lhe apraz dizer? Tivemos aí... Foi uma jornada engraçada, Igor. Foi uma jornada engraçada. Teve arbitragens muito engraçadas no Benfica Arouca, no Santa Clara Moreirense. Teve curiosidades, como por exemplo, marcarem um jogo no Algarve em agosto para as 3h30 da tarde, o Portimonense com o Gil Vicente, que é uma brutal falta de respeito pelos jogadores, porque em agosto não se joga futebol às 3h30 da tarde, pelo menos em Portugal, e no sul da Europa não se devia jogar. Foi também uma jornada engraçada porque o Belenenses, que é um clube... O Belenenses não, o Bessade, que é um clube que não tem adeptos, agora também não tem estádio. E, portanto, foi jogar para a Leiria, que deve ter sido o estádio mais perto que arranjaram. O Vizela, que subiu à Primeira Liga, foi jogar para Paço de Ferreira, Cotondela, porque tem o estádio em obras. Bom, foi uma jornada curiosa, uma jornada sem nenhuma surpresa. Acho que os resultados foram todos dentro do expectável. Eu, pelo menos, não... Aliás, nem foi surpreendente 2 penaltis que o Braga, que deviam ter marcado a favor do Braga, até isso não foi surpreendente. Eu acho que deviam ter marcado 10 penaltis a favor do Braga. Só 2. Eles não entraram. Só dois. Não fosse algum não entrar. Bom, os resultados foram dentro do expectável. Acho que foi uma jornada sem surpresas. É apenas uma jornada com estas questões laterais de clubes que não têm estádio e têm de jogar para outros sítios, com horários de jogo absolutamente disparatados e com aqueles lances curiosos que houve no Santa Clara Moreirense e no Benfica Arouca, com a expulsão do guarda-redes do Arouca num lance estranhíssimo. Enfim, coisas próprias do nosso futebol. Mas fora isso, Igor, não houve. Foi uma jornada sem surpresas. Eu não vejo nenhum resultado que tenha surpreendido. Luís, deixa-me perguntar-lhe aqui uma coisa, por falar em questões polémicas.
consegue ver a imagem que eu lhe estou aqui a mostrar, esta imagem aqui ao cantinho? Sim. O que é que lhe apraz dizer a esta situação do Rodrigo Conceição? Isto é por ele se chamar Conceição mesmo? Ou... Não sei. essa parece que é a dúvida dele, não é? É que eu diz aí, desculpem lá, porque eu estou a fazer o programa no telemóvel. Isto é o relatório do árbitro que expulsou o Rodrigo Conceição no jogo do Moreirense. E no relatório, o árbitro David Silva diz que o ala português usou linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e grosseiros, utilizando a expressão abre os olhos, gesticulando de forma efusiva os braços. Ora, abre os olhos. Isso é romântico no futebol português. Abre os olhos é quase uma declaração de amor. É uma declaração de amor. Eu acho que até rolou um clima. Não, aquilo é assim, ele foi expulso 3 minutos depois de entrar em campo, o que é uma coisa absolutamente fabulosa, e eu estou farto de ver jogadores que jogam em clubes chamados grandes a insultarem os árbitros. Não é preciso ser um especialista em linguagem dos lábios para se perceber que eles estão a insultar, e nem amarelo levam, e portanto... Provavelmente o árbitro não gostará do pai do Rodrigo Conceição, e como o Rodrigo Conceição joga no Moreirense, mostrou-lhe o cartão vermelho. Se o Rodrigo Conceição jogasse no Benfica, no Porto ou no Sporting, se calhar fazia de conta que não ouvia, como faz era o que eu lhe ia perguntar, se mais do que se chamar Conceição, estava vestido com uma camisola. Claro. Se ele estivesse com uma camisola, não as 3 que estão aí atrás, mas uma vermelha, uma verde e uma azul, garanto-lhe que não era expulso por dizer aos árbitros abre os olhos. Eu tenho ouvido jogadores desses 3 clubes que referi falarem da mãe, da avó ou da bisavó do árbitro. E nunca vi os árbitros expulsá-los por causa disso. Mas nada. Por isso que depois os jogadores portugueses chegam às competições europeias e levam vermelhos e amarelos que não estão à espera. É que lá não lhes permitem essas brincadeiras. É verdade. Ora bem, só para dar uma nota, esta camisola do Braga, que é deste lado aqui, é oficial. Chegou, não. Chegou hoje. Já não é hoje? Exatamente hoje. Hoje, exatamente. Fomos buscá-lo aos Correios. Está ali, original. Maravilhosa. Tem que me devolver a minha do Horta. Temos, sim, senhor. Temos, sim, senhor. O Humberto depois vai tratar disso. Fica já encarrega. Ele deve estar a ver. E, portanto, tem essa missão. Ela é quase igual ao do ano passado. Faço a mesma pergunta, olhando para a generalidade da jornada. Já falámos neste caso, ainda tenho isto aqui aberto, já falámos da questão do Boa Vista, já falámos de Vitória e Braga, e o resto da jornada. Sim, alguns destaques aqui na jornada. O Gil Vicente, por exemplo, a começar pelo Gil Vicente venceu, somou 6 pontos, venceu o Portimonense por 1-0. Continua a ser sofrido pelo Gil Vicente. Exatamente, Gil Vicente nós já os tínhamos apanhado na primeira jornada e apanhamos 3. A verdade é que eu mantenho a opinião em relação ao Gil Vicente. Gil Vicente parece uma equipa bastante competente, que vai fazer um campeonato tranquilo. Mirar 6 pontos nas primeiras 2 jornadas é sempre interessante para uma equipa que luta pela manutenção, mas a verdade é que gosto desta equipa do Gil Vicente, gosto da frente de ataque do Gil Vicente, gostei que tivessem vencido ao Portimonense, porque não gosto do Portimonense. E portanto destaque para o Gil Vicente, logo para começar, destaque também para o Famalicão, que fez uma boa segunda parte contra o Porto e que por uma questão de centímetros acabou por perder este jogo. Aliás, aquilo tem 2 golos que são mesmo por centímetros. É outra coisa que depois podemos falar um bocadinho mais à frente ou noutro programa qualquer, relativamente à questão da margem de erro do VAR, relativamente nas questões de fora de jogo, à semelhança do que existe noutros países, o que me parece que poderá fazer sentido. Mas pronto, foi 11 centímetros, não é? Se não estou em erro. Como? 11 centímetros este acho que o segundo foi por 21, se não me engano, 21, e o primeiro, só que o Porto marca um gol por 2 centímetros. Portanto, estamos a falar de 2 lances mesmo curtos. O Benfica Arouca também fazer referência em relação àquele lance de arbitragem que parece que houve ali muita falta de bom senso do árbitro, que acho que teria tido se aquilo fosse ao contrário. O Vizela... Quem é nem admira, Zé Pedro. Pois. O árbitro quem é nem admira. Aí o time. O Vizela, muito interessante, venceu o Tondela e veio confirmar aquilo que vínhamos dizendo, ou seja, é uma equipa, eu acho que não tem um grande plantel em termos de qualidade dos jogadores, mas tem um grande coração, é uma equipa muito aguerrida, um treinador muito interessante que apoia a jogar de forma muito competitiva e que por isso o Vizela poderá fazer é claramente uma carta no baralho nas contas da manutenção e acho que gosto de Vizela, tem lá muitos ex Boa Vista,
gosto do treinador e, portanto, fiquei satisfeito pelo Vizela. Também o Bessade, que perdeu e perdeu muito bem. Não gosto do Bessade, aliás, como não gosto do Portimonense, não gosto do Bessade, acho que ninguém gosta do Bessade, nem os adeptos do Belenenses gostam do Bessade. Principalmente os adeptos do Belenenses. Exatamente, principalmente os adeptos do Belenenses. E quem não gosta mais, acho que mais que os adeptos do Belenenses são os dirigentes do Belenenses. Pois. Esses inundam-nos aqui a caixa de e-mails com processos. Dizer que vão mudar a malta que diz Bessade, que diz Belenenses. Portanto, perdeu muito bem, a equipa foi totalmente desmontada no verão e realmente acho que se não se perderem, se não forem ao mercado contratar jogadores, nem o Salvador, o Petit os vai safar, o que Deus queira que aconteça. Portanto, que continuem assim, que aquilo vão direitinhos para a segunda. Mas não tem falta nenhuma. Não temem que descendo acaba-se aquilo, não. Eu espero que isso aconteça, não é não ter, mas espero. Há uma esperança que isso aconteça. Depois, eles jogam com duplas. Os verdadeiros belenenses não são aqueles. E portanto, e para finalizar o Santa Clara, que tenho muita pena que não tenha vencido, o Moreirense, mas também por causa da questão do Moreirense não ter aceitado adiar o jogo, a falta de sensibilidade que teve o Moreirense, mas também falarei sobre isso mais à frente. Em relação, só mais uma pequena nota em relação uma pequena opinião relativamente aos horários dos jogos. Pronto, que o Lixiril disse há bocado relativamente aos horários dos outros campeonatos. Pronto, há campeonatos de facto aqui, como França, Bélgica, Holanda, e enfim, tem jogos de tarde, de facto. Eu acho que o facto de ser tarde, ok, num fim de semana é perfeitamente, apesar de tudo, aceitável. Mesmo numa situação de calor, por exemplo, veja-se o caso da volta no ciclismo, nada tem a ver, mas que os atletas conseguem suportar. Portanto, o problema do futebol, apesar de tudo, não acho que sejam os horários, acho que é a falta de cultura desportiva que leva os adeptos ao estádio. Isso é que é difícil. Agora o resto. Mas pronto. E é esta análise que eu falar, é a cultura desportiva, exatamente. Que cada vez mais há uma cultura de sofá. E todos os clubes, não há que, mas este tem mais 500 adeptos. Deixa-os ter mais 500 adeptos. Isso não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é que, de facto, a maior parte da malta está aí com uma preguiça aguda que até dói, mas pronto. É só para corroborar desta parte final do Zé Pedro. Muito bem, estava só aqui a avisar o nosso Humberto numa situação, já está. Ora bem, se calhar podemos já olhar para a próxima jornada. Temos 2 joguinhos às 9h15, não é? Não estou enganado. Ou é só um? São 2, portanto, espetacular. Isto, para quem tiver que ir a Moreira de Cónegos, aqui de Gaia, vai ficar bonito. Temos aí aliás, temos que horas é o Braga? Vai ao Moreirense? 9h15, vai ao Moreirense, exatamente. Temos 2 derbys do Minho, não é? Moreirense Braga. Sábado ou domingo? Agora diz. Sexta. É já depois da manhã. E venha quem vier, boa. Temos 2 derbys do Minho, não deixa de ser curioso. Se calhar começávamos até por aí, muito rapidamente a olhar aqui só para a jornada, e depois passamos para os vossos temas, que temos aqui temas interessantes. Qual é o outro derby do Minho? É que vai ser difícil haver uma jornada sem um derby do Minho. Não, sério, estou a brincar, mas o Vitória com o Vizela, aquilo historicamente havia ali assim uns... Já vamos saber disso. O Luís Cirilo, há aqui qualquer coisa? Há aqui qualquer coisa? Não, é assim, o Vizela fez durante séculos parte do Conselho de Guimarães. Então é essa a cena. Só em 1998, salvo erro, é que passou a ser um conselho autónomo e, portanto, se não fosse isso... Se libertou do jugo de Guimarães, que jamais libertaria aqueles homens que lutaram pela sua emancipação e autonomia. Não faz sentido esta narrativa. Conclusão. Guimarães teria 3 equipas na Primeira Liga se não fosse Vizela ter passado a Conselho. O Vizela já esteve na Primeira Divisão, creio que em 84, 85, por aí. E nesse tempo ainda faziam parte do Conselho de Guimarães. Era um derby minhoto e um derby concelhio. E até o Vizela, nos seus jogos em casa, utilizava o estádio, à altura, Estádio Municipal de Guimarães, porque ainda não tinha o atual estádio e o antigo estádio do Vizela não tinha, obviamente, o Agostinho de Lima, não tinha, obviamente, condições para jogos da Primeira Liga. Bom, é um regresso do Vizela a Guimarães. Curiosamente, Vizela, há pessoas em Vizela que são adeptos do Vitória, mas há também muito por força dessas questões políticas
do como o Jorge dizia, do julgo, perdão, do julgo de Guimarães sobre Vizela, coitados, que havia, pronto, uma certa hostilidade em relação ao Vitória. Aliás, em Vizela há duas casas de clubes chamados grandes, a Casa do Benfica e a Casa do Porto, que têm grande sucesso. Infelizmente, e não há Casa do Braga, se há clubes grandes, devia haver lá a Casa do Braga. Não há Casa do Braga em lado nenhum. Mesmo em Braga é duvidoso que há. Ai, não, lá são prédios, Conclusão, são casarões, são palacetes, são prédios. A gente sabe, são prédios de apartamentos, a gente Vou falar nisso, a seguir ao programa de ontem, da última semana, inundaram-me com fotografias do cachorrão a dizer que era a distribuir bilhetes assim, tipo casa de papel, a tirar bilhetes ao ar. Eu não sabia dessa história. Não sabia, ficou a saber, amigo Igor. Queria saber no informação, porque o Luís Cirilo, nós nunca demos nada a ninguém. E eu até disse, olha, se dessem, faziam vocês muito bem. Mas, Jorge, deixa-me que te diga, nós temos aqui no escritório, o Humberto já deve ter falado dele, temos aqui um adepto ferranho do Vitória. É o Vitorinha. Exatamente, e eu perguntei-lhe por isso, e ele disse-me que você exagerou, que não é bem assim. Então como é que é? Que não foi bem assim. Tu não foi bem assim? Em vez de ter dado 500 bilhetes, deram 480. Pronto. Vamos ao bar? Vamos avançar. Já um rapaz que morreu, há uns anos, está no Facebook do cachorrão. Uma mentira muitas vezes repetida transforma-se numa verdade. Vão ver ao Facebook do cachorrão, que dizem assim: comes um hambúrguer e umas batatas fritas e levas um bilhete. Está no Facebook. Mas tem que pôr ketchup nas batatas fritas. Isso aí é o sangue que vai sendo derramado naquelas batalhas onde saem derrotados e depois olham para o castelo e dizem caramba. 100 bilhetes do cachorrão, estavam mais 1.800 pessoas que na recepção do Braga ao campeão nacional. Não estou a brincar. São os factos. É preciso ver realmente o Vitória. Bilhetes oferecidos, dados e arregaçados. Não há bilhetes oferecidos. Aliás, sabe que agora da pandemia não pode haver bilhetes. Vão ao Facebook do cachorrão. Vão, exatamente. Vão lá, não é o Jorge que queira falar, não sou eu. Exatamente. Está bem. Conclusão, em relação ao Vitória e ao Vizela, de facto há essa rivalidade que vem da proximidade e pronto, é um regresso do Vizela. Eu devo dizer o seguinte, acho que o Vizela ainda é cedo para dizer se vai ser uma boa... Eles fizeram uma grande segunda volta o ano passado na segunda Liga. E eu devo dizer que aprecio muito o treinador do Vizela. Acho que é um treinador que chegou tarde à Primeira Liga, mas que parece-me um treinador de enorme qualidade e que tem uma qualidade que, enfim, só o tempo é que traz. O saber da experiência feita. É um homem experiente, sabe de futebol. E eu gosto de treinadores experientes. Costumo dizer que os treinadores não têm que correr. Quem tem que correr são os jogadores. E, portanto, o treinador ter 50, 60 ou 70 anos, a mim não me faz impressão nenhuma. E acho que o Álvaro Pacheco pode ser uma das grandes confirmações desta Liga, acho que sim. Que idade é que ele tem, mais ou menos? 50. Não tenho ideia? Tem 50. 50 certos, acho que é isso. Rapaz, no Olhos do Aldo só chegou para aí aos 55, lá que foi. E ainda foi a tempo de ser... Ainda foi a tempo de ganhar 3 títulos e ainda ganhou um campeonato no Benfica com 70 anos quase. Mas está, a experiência é o que conta muito mais do que... Para correr são os jogadores. Jorge, e o outro derby do Minho, o Braga, agora até fiquei na dúvida se é Moreirense Braga, exatamente. Moreirense recebe o Braga, rasgadinho. É fixe, viva o Minho, antes de mais. Viva o Minho e viva a minha, viva a nossa, em bom rigor. Porque no Minho, ao bocado estava um bocado afim, porque eu não sabia que o Vitória jogava com o Vizela. E aliás, tem tudo para se tornar, eu espero que o Vizela se mantenha, porque é da região que eu cresci, não é? E eu não sei se chegará a ser uma rivalidade depois dentro de campo e com uma certa história, porque está a começar agora, não é? Com o Vizela Guimarães. Era bonito que se criasse ali também foi uma rivalidade sadia, obviamente, que é o que nós gostamos, e até tendo esse background, esse passado de que a cidade e o concelho e não sei o quê, pode ser muito giro. Eu vou seguir com atenção esses duelos. Quanto ao meu Braga ir ao Moreirense, vamos lá para ganhar, como sempre. É um discurso assim um bocadinho mais do mesmo, mas eu não poderia dizer vamos lá para empatar ou para perder, porque seria imbecil. Acho que o Braga tem melhor equipa, mas em Moreira de Cónegos não é fácil. Aliás, o Benfica também não ganhou lá com facilidade. Acho que foi um jogo meio embrulhado. Eu não segui, mas pelo aquilo que foram dizendo.
E quem é que está a treinar o Moreirense? Desculpa? Quem é que está a treinar o Moreirense, o treinador? O nosso Henriques. João Henriques. João Henriques. O João Henriques, há ali um triângulo dos treinadores. O Minho até tem. O João Henriques esteve em Guimarães, vai para o Moreirense. No Moreirense, o Ivo foi do Moreirense para o Guimarães. Há ali o triângulo das Bermudas, depois desaparecem. É o triângulo das Bermudas, porque nem noutra que está ali. Coisa. O Vitória não anda com vida fácil aí nos treinadores. Não anda, mas tem agora uma boa reação à perda. Que vai fazer a diferença. Anda com a vida que andam os outros clubes todos. Eu vou explicar porque é que eu disse isto, Luís. Não é uma crítica. É que convém que se explique. Mas podia ser. Não. É que o Vitória tem ido buscar os guarda-redes, os treinadores que eu costumo dizer aqui na redação. Já vai fazer qualquer coisa importante lá no Vitória. E depois não fazem. João Henriques é um treinador de quem eu gosto e eu quando vi ser apresentado, eu por acaso estive na apresentação, eu fiquei aqui e disse acho que o Vitória vai engrenar este ano. Enganou. A primeira volta foi excelente. Desengrenou na segunda volta. O problema dele depois são os adjuntos. Em Vitória, os adjuntos é que são... O público também quer escolher equipa, também faz esperas, entrevistam os treinadores e depois não sabem. Aliás, para ir para o Vitória deviam ter não o nível 5, que não existe, mas o nível 6, porque tem que lidar com a estratégia de jogo, que já é uma coisa muito complicada, teve que pôr ali 11 jogadores mais ou menos coordenados, e depois como lidar com os adeptos, que são os melhores adeptos. Eu aqui ponho milhões de aspas, que pode haver por aí, mas que depois, na minha opinião, acabam por prejudicar a equipa, colocando, digamos, muita pressão sobre os treinadores, porque eu também não acredito que esses treinadores, todos, que passaram pelo Vitória nos últimos anos, sejam assim tão maus. E, como diria a minha avó, se não é do cu, é das calças. Por isso, se os treinadores eram bons e acabaram por não ter sucesso, se calhar ou é a estrutura, ou a equipa, ou até os próprios adeptos, não pelos adeptos em si, mas a forma de estarem. Para termos... noutra altura, não é? Os treinadores... Mas olha que é uma questão de mas tu apostas neste, Igor, no Pepa, a reação... Eu gosto do Pepa. Acho que é geral, o Pepa neste momento é um treinador do momento, não é? No futebol português, bom trabalho, não só no Passos, como já tinha feito bons trabalhos no Tondela. Vamos ver. Mas aí coloca-se outra questão. E quem é que não tem feito um trabalho razoável, bom, no Patos Ferreira? Mudas a cultura e os jogadores têm, e os treinadores têm sucesso. O Paulo Fonseca foi para o Porto, fez terceiro lugar ou quarto, já nem sei. Foi terceiro. Meus amigos. Foi para a eliminatória da Liga dos Campeões. Pois é, e depois no Porto não teve sucesso. Se calhar o que está em causa nem é tanto o treinador, e aí estou de acordo com o Luís Cirilo, é preciso as condições, é preciso uma série de matriz, de estar, que se calhar, eu interrogo, podem não ser as mais propícias, mas... É uma questão de pressão também. O Paço Ferreira não tem pressão. Se ficarem quinto, ficam felizes. Se ficarem 10, também é verdade. Então dela a mesma coisa. O Paulo Fonseca no Paços, sem pressão, ficou em terceiro. Fez um campeonato maravilhoso. Chegou ao Porto, a pressão no Porto não tem nada a ver com a pressão no Paços. E ele escolheu um desafio bastante interessante. Ir para o Vitória era um desafio bastante interessante para o treinador. Ele podia ter escolhido outro caminho mais fácil para qualquer treinador. Aliás, como o Sporting, eu já fiz esta comparação várias vezes. Porque são clubes que têm exigências muito altas, expectativas muito elevadas, acima, a meu ver, daquilo que é a qualidade dos plantéis que têm, o que dificulta muito a vida aos treinadores. E eu achava que o Rubén Amorim tinha dado um tiro nos pés quando foi para o Sporting, precisamente por causa disso. Acho que foi um desafio gigante, ele fez um trabalho extraordinário e acabou por superar as expectativas de quase toda a gente. E o Pepa, eu acredito que se colocou no mesmo papel, portanto, podia certamente ter escolhido um desafio mais fácil, onde pudesse fazer um bom trabalho com menos. O Pepa ou ia lá para fora, ou o Vitória era o clube que fazia sentido. Podia ter ficado no Passos. Por exemplo. Podia ter ficado no Passos, ou ia lá para fora e depois voltava para... Isso não sei. Mas é óbvio que o Pepa foi ganhar mais massa para o Vitória. Se o Vitória claro, mas podia ter ido pelo caminho fácil de arranjar um clube na Arábia, um clube na... Não, mas isso foi o que eu disse. Ou ia lá para fora, ou o Vitória era o passo que fazia sentido a seguir.
Eu acho, Luís, não sei se concorda com esta minha opinião, que já tenho há muitos anos sobre o Vitória, que é no dia em que as coisas clicarem, em que o treinador certo chegar à equipa do Vitória no momento certo, com a massa que vocês têm atrás de tudo, aquilo a se massa funcionar... certa. Não, isso também é muito importante. O problema do Vitória, e eu conheço razoavelmente bem o clube, é fazer coincidir ao mesmo tempo um plantel, um treinador e uma direção. Todos eles sintonizados naquilo Um que tem que ser o presidente, rumo do um Vitória. governo. Pronto, o Vitória umas vezes tem uma coisa, não tem outra, enfim, não tem sido fácil conseguir conciliar os três aspectos. Creio que este ano há condições, não há certezas, há condições para que as três vertentes se conciliem e o Vitória possa fazer um bom campeonato e mais do que um bom campeonato, o que tem faltado ao Vitória já desde os anos 90 é continuidade, estabilidade no sucesso, digamos assim. Ir 3 ou 4 vezes seguidas às competições europeias, estabilizar lá em cima, quarto, quarto, terceiro, pronto, é o que fala. No dia em que isso for feito, eu acho que vamos... Desculpe, mas aí não estou aqui a querer, porque eu adoro enfim, a rivalidade. Não, Vitória não, Jorge, não diga que adoro não, a Vitória. Adoro a rivalidade Braga-Guimarães. Mas há aqui uma questão importante. O Vitória, para fazer esse quarto, quinto, o quarto lugar atualmente é do Braga. E não digo isto, claro que o Braga até pode ficar em quinto ou sexto, não há a bola redonda, mas estamos a falar daquilo que são as equipas, os plantéis, a capacidade de gestão, tudo isso, não é? Por isso é difícil para o Vitória e estabilizar, é um bocado, ou seja, o problema que o Vitória tem em relação ao Braga é o mesmo problema que o Braga tem em relação ao Sporting, ao Porto ou ao Benfica. E é o problema que o Braga teve em relação ao Vitória durante muitos anos. E depois conseguiu superá-lo. Muito bem, esta é uma das, eu vou já dizer, é a rivalidade que eu mais gosto em Portugal. E tens bom gosto igual. Mas vamos falar um bocadinho do Boa Vista. É a maior rivalidade do país. Vamos falar aqui um bocadinho do Boa Vista, porque joga em casa contra o Santa Clara. E joga às 21h15 também, portanto partilha aqui das dores do Sporting de Braga. Mas é em casa, ok, ajuda. Santa Clara é uma equipa que vai jogar no Bessa, poucos dias depois de jogar na Europa também, não é? Portanto, o Boa Vista tem esta questão, apanha Passos no meio da Europa, agora Santa Clara também no meio da Europa, acaba até por ser teoricamente simpático, não é? Eu não tenho isso de forma tão clara no início da época. Eu diria que isso a meio da época pode fazer um sentido, mais para ali para a altura do final do ano, onde já começa a haver algum desgaste. E no início da época acho que tudo que é jogo ajuda a acelerar. Os jogadores não estão cansados no início da época, querem é jogo para ganhar ritmo, e portanto isso, no meu entender, nesta fase só os favorece, não os prejudica. Agora, o Santa Clara tem um problema que nada tem a ver com o cansaço, tem a ver com o Covid. Sobre o qual eu também já vou falar um bocadinho mais à frente, que tem a ver com o meu tema da semana. O Santa Clara está cheio de jogadores de Covid, teve um surto de Covid, fez os últimos 2 jogos com 3 jogadores no banco. Amanhã, pelo que sei, aliás, estive hoje a consultar as notícias. Eles iam fazer testes hoje. Estava à espera dos resultados do teste para ver quem é que ia poder jogar amanhã. Vão fazer testes hoje? Iam saber os resultados do teste. Saber os resultados, exatamente. Para saber quem é que podia jogar, mas que eles tinham expectativa que alguns jogadores já fossem reintegrados e certamente na próxima segunda-feira mais estarão disponíveis certamente para jogar. Agora, o que me parece é que, bom, o Santa Clara é evidente que é uma boa equipa, portanto são equipas europeias, quer o Passos, quer o Santa Clara, que estão a desempenhar um bom papel. Espero que o Santa Clara amanhã faça um bom resultado contra o Partizan, e que isso não os galvanize demasiado no jogo contra o Boa Vista. Portanto, que vençam, mas que não se excitem demasiado. Desejo muita boa sorte para isso. Agora, relativamente à questão do jogo, importa mais também que o Boa Vista mantenha a sua atitude, portanto, seja fiel a si próprio, e também gostava de dizer, porque como à frente vou falar sobre isso, que se porventura o Santa Clara mantivesse o surto de Covid com estes números que teve, portanto, se estes jogadores não passem a negativo e continuam tão limitado, que o Boa Vista tivesse o respeito de aceitar um adiamento do jogo, que foi coisa que o Moreirense não teve. Portanto, podemos já avançar com isso. Esse tema? Saltamos para esse tema porque realmente pode acontecer, não é? E isto estaria a favor. Depois, claro.
Estarias a favor do Boa Vista adiar o jogo? Estaria, claro que sim. Há que ter respeito pelos adeptos adversários, pelas equipas adversárias. Isso é o mínimo que os clubes devem fazer. E por isso não defendo para outros aquilo que não defenderia para mim. Portanto, pronto, podemos passar agora para o tema. O grandinho vai ser os baleeiros açorianos, que está aí uma confusão com o PSG, não sei o que já tem a ver com a semana passada. Da semana passada, não gravei mal, desculpa, sem problema. Mas pronto, porque é que eu escolhi esse tema desta semana? Para falar precisamente sobre o Santa Clara, elogiar o Santa Clara. Escolhi esta expressão dos baleeiros açorianos até como uma referência do Moby Dick aos baleeiros açorianos, os valetes baleeiros açorianos. Na verdade é que o Santa Clara teve ali uma semana, portanto desde que tivemos o último programa, onde teve 2 jogos onde realmente teve bastantes adversidades pela falta de jogadores com surto de Covid. Eram 9 jogadores infectados que não podiam jogar, um plantel com apenas com 3 opções no banco, e portanto bastante limitados. Embora isso tivesse acontecido... Só para te ajudar, ainda perderam o Costinha para o resto da época, não é? Pronto, só para ajudar ainda mais à história. Ainda assim foram jogar na Conference League, à Eslovénia, venceram, portanto não só conseguiram passar a eliminatória, como conseguiram vencer o jogo, portanto parabéns por isso, foi um tremendo feito. Em Portugal, tenho pena que o Moreirense não tenha aceitado adiar o jogo contra o Santa Clara. O Santa Clara pediu o adiamento, o Moreirense não concedeu, invocou a desculpa da sobrecarga do calendário, que não faz qualquer tipo de sentido, porque não há sobrecarga de calendário para o Moreirense, não está em qualquer tipo de competição europeia ou qualquer taça adicional que os deixe nessa posição. Portanto, eles claramente aproveitaram-se. O Moreirense, diga-se que eu já elogiei no passado a propósito do sucesso desportivo que tem desempenhado, teve uma atitude péssima, de falta de fair play, de falta de respeito pelo Santa Clara, e quis aproveitar esta oportunidade para enfraquecer o adversário e ter expectativa de obter um melhor resultado no jogo. Portanto, o fim não justifica todos os meios. E acho que há determinados dirigentes que devem ser lembrados disso. Até porque o próprio Moreirense deve estar muito esquecido que no ano passado, quando teve um surto de Covid, o Passos de Ferreira aceitou adiar o jogo. Portanto, isto é bom lembrar que às vezes nós fazemos umas coisas, mas depois podemos levar com elas mais à frente, ou então esquecer aquilo que nós pedimos no passado. Portanto, tenho pena que o Santa Clara não tenha vencido esse jogo, merecia ter vencido esse jogo, não merecia aquele gol no último minuto. O Moreirense, apesar de tudo, não perdeu, mas para mim perdeu fora de campo, e é uma equipa que se devia retratar por este péssimo exemplo que muito caracteriza aquilo que é o dirigismo do futebol português. Portanto, pensam apenas em si próprios, não têm respeito nenhum sobre os adversários e não têm o mínimo pingo de solidariedade. As desculpas que que o João Henriques veio dar na altura a falar sobre isso, como treinador do Moreirense, também não queiram nada bem, mas também percebo que ele também não tenha propriamente como defender o indefensável, e portanto, péssimo exemplo do Moreirense. Parabéns ao Santa Clara pelo que fez na Conference League, boa sorte para amanhã. Espero que não tenha tanta sorte na segunda-feira, mas que, volto a dizer, que caso o Santa Clara mantenha os indisponíveis todos, ou esta quantidade enorme de indisponíveis, parece que não vai acontecer, mas caso assim fosse, eu seria totalmente a favor do adiamento do jogo de segunda-feira do Boa Vista. Luís e Jorge, concordamos, se calhar todos, que poderia ter havido aqui um bocadinho mais de flexibilidade do Moreirense, não? Eu até digo outra coisa, atendendo ao tempo excepcional que vivemos, a própria Liga devia ter poderes regulamentares para intervir numa matéria destas. Sim, sim. Porque isto distorce a verdade competitiva do campeonato, como é muito evidente, bem dito. porque o Moreirense, e o que está em causa nem é ser o Moreirense, é evidente que o Moreirense devia ter tido outra, até porque tendo sido o clube que venceu o prémio Fair Play a época passada, rapidamente perdeu o Fair Play de uma época para a outra. E, portanto, acho que o Moreirense, sim, obviamente, devia ter adiado o jogo, mas acho que neste tempo de exceção, e enquanto nele vivermos, acho que a própria Liga devia ter o poder regulamentar de dizer, não, o jogo vai ser adiado. Nós já chegamos a falar sobre isso várias vezes no ano passado, e isto estava na altura da Liga, e quando diz a Liga, diz os clubes, porque a Liga são os clubes é que têm que tomar essa iniciativa Pedro, a Liga são os clubes, mas sabes tão bem como eu que os regulamentos são aprovados nas Assembleias Gerais na Liga por um conjunto de dirigentes que nem os leem. E depois ficam muito admirados
com alguns aspectos do regulamento, com o valor das multas e outra coisa. Eles é que aprovam os regulamentos, mas não os leem. Ou se os leem, é na diagonal. E depois admiram-se. Não é? É verdade, mas isto já aconteceu na época passada várias vezes. Já na altura nós vimos que havia a necessidade de regulamentar, de definir qual era o número de jogadores, por exemplo, qual o número de jogadores que, se estivessem infectados com Covid, a equipa podia automaticamente adiar o jogo. Isto devia estar regulamentado. É incompreensível como ainda não está. A culpa acaba por ser dos Miranda clubes. diz aqui, é verdade, o Moreirense, se fosse um dos 3 grandes, adiava logo. Claro que adiava. Claro. Mas claro que adiava. Nem pensava 2 vezes. Mas como era o Santa Clara, e como o Santa Clara anda com os compromissos europeus, pronto, houve ali aquilo a que se pode chamar, com o devido respeito, alguma chico-espertice tão típica do futebol português. Sim. Foi isso e nada mais. Muito bem. Também queres que eu fale do Grandão? Queres que eu passe já para o Grandão? Exatamente. Okay. Queria te perguntar, eu não te perguntei, que era para eu próprio ser aqui apanhado de surpresa com o teu cadastro. O que é que o cadastro quer dizer? É um brasileiro. Sim, e puseste ao contrário, o grandinho que era o cadastro. Bom, isso tem a ver com... Isto não correu bem. Não, houve aqui uma... Não, ao contrário, mas não faz mal. Mas espera que pronto, o meu grandinho era, que chama-se cadastro, porque nós tentamos ser criativos nos nomes que damos para os temas, para não se tornar demasiado evidente, mas isto até tem a ver com a violência nos estádios de futebol. Esta semana houve, pelo menos, conhecidos 2 casos de agressões dentro dos estádios. Um deles foi no jogo do Braga Sporting, que foi conhecido, um miúdo de 7 anos festejou dentro de um camarote um golo do Sporting, e os adeptos do Braga que estavam lá perto tentaram invadir o camarote, agredi-lo a ele e à família, e não sei o que mais. Os seguranças do Braga interviram em bem, em defesa da família. Esse foi um dos casos. E no outro foi Famalicão Porto, onde um adepto do Porto foi agredido por adeptos do Famalicão, depois de gritar por um gol do Porto. Primeiro começar por dizer uma coisa que pode surpreender aqui o secretário de Estado, que é o alvo do tema, que é: estas agressões não foram feitas por elementos da claque, por incrível que pareça. Ele tem sempre a expectativa que os elementos da claque é que são criminosos, agressores e não sei o quê, e nenhuma destas agressões foi feita por elementos da claque. São adeptos normais, ditos normais, não só da claque, mas são os anormais, que há em todos os clubes, e que, portanto, resolveram ter aquelas atitudes. Depois, dizer que não sei o que aconteceu no caso do Famalicão, como é que o clube reagiu, se fez alguma coisa em relação ao que aconteceu, mas dizer que o Braga, a família do adepto, veio dizer que a segurança interviu em defesa deles, e bem, que o Braga veio dizer que pediu as imagens para identificar os adeptos. Não sei se o conseguiu fazer ou não. Se o fizer, espero que tenha a coragem para dar sequência aos atos e que venha a tomar uma ação disciplinadora em relação a eles, naquilo que diz, passando essas informações às autoridades competentes, mas também internamente fazendo aquilo que qualquer clube deve fazer, que é expulsar de sócio e não permitir mais que voltem a assistir aos jogos. Isso para mim parece-me claro no Braga ou em qualquer clube. Isto não tem nada a ver com o Braga. Portanto, espero que isso aconteça. Isto não tem nada a ver com os adeptos do clube A ou do clube B. Anormais existem em todos os clubes, já estou farto de dizer isto. Isto tem a ver com decisões, o meu tema tem a ver com as decisões do governo, inaceitáveis do governo, mas também com algumas decisões incompreensíveis por parte dos clubes, que têm demonstrado alguma falta de respeito, bastante falta de respeito pelos adeptos. Nós já sabíamos que existiria, este cenário não é novo, nós já sabíamos que iria acontecer. Sabíamos que existiria um boicote por parte dos adeptos que não aceitam ao cartão do adepto. E, portanto, que não iriam aceitar tirar o cartão do adepto para continuar a ver os jogos. Perante tal, o João Paulo Rebelo insistiu que, perante o fracasso destas primeiras 2 jornadas, João Paulo Rebelo insistiu que o cartão do adepto está para ficar e que, independentemente dos dados observados que tenha sido um fracasso, que isto é uma coisa para avançar porque vai resultar na diminuição da violência no futebol, como parece evidente que é errado. Também não consigo perceber os clubes, um tema que não tem sido suficientemente falado, que é, há vários clubes. Eu sei que são vários, sei que são 8 ou 9 entre a primeira e a segunda liga, sei 3 de facto da primeira liga, mas sei que há mais. Onde está, por exemplo, o Benfica,
está o Sporting, está o Vitória, e há mais clubes que decidiram não ter zona para adeptos visitantes que não tenham cartão de adepto. Isto para mim é uma tremenda falta de respeito pelos clubes e pelos adeptos adversários, porque isto significa que qualquer adepto de uma equipa que queira ir ver um jogo a Guimarães ou a Lisboa não pode ir ver, a não ser que tenha um cartão de adepto, aí já pode ir ver, mas se tiver menos de 16 anos já não pode ir ver, independentemente da condição, ou então vai ter que fazer aquilo que se prevê que vai acontecer e que vai dar um alarido, como estavam de ver, que vai começar a comprar bilhetes para ir para zonas de adeptos do clube da casa, o que estavam de ver que vai resultar numa situação, em várias situações de agressões por todo lado, e não é dos adeptos das claques, é dos adeptos normais. E eu desconheço qual é o motivo que está por trás desta escolha. Desconfio que é por uma questão de vantagem competitiva. Desconfio que é para precisamente enfraquecer o adepto adversário, o clube adversário na deslocação à casa e, portanto, tirando-lhes os adeptos, que isso faça a equipa da casa ter mais poder perante eles. Pois isto é, mais uma vez, uma grande demonstração de falta de respeito perante os adeptos adversários e sobre os clubes adversários. Ora, isto das duas uma, ou provocaria uma retaliação por parte dos adversários, isto é, porque eu estou certo que estes dirigentes não gostariam que os seus próprios adeptos fossem impedidos de entrar noutros estádios, a não ser que fossem nas mesmas condições que eles recebem os terceiros. Portanto, os adeptos do Vitória querem continuar a ir aos jogos fora, como os do Benfica, como os do Sporting, e se os clubes se fossem barrados sem o cartão de adepto, seria crítico no apoio. Mas, portanto, isto não faz qualquer tipo de sentido e lá está, mais uma vez, classifica bem aquilo que é a falta de qualidade, falta de respeito do dirigismo em Portugal. Portanto, esta retaliação para mim não faz qualquer tipo de sentido, mas poderia-se entender como justa por parte dos outros clubes. Aliás, o Braga até já tem no jogo contra o Sporting uma espécie de uma retaliação que é subir o preço dos bilhetes de forma disparatada, mas poderiam ter adaptado as estruturas do estádio para só receberem adeptos com cartão do adepto. Significa que o Braga tinha jogado em casa contra um Sporting sem adeptos e, portanto, o Braga teria tido vantagem, por assim dizer, desse resultado. O Braga fez simplesmente um comunicado também a atacar o cartão de adepto. Pronto, e bem. Eu acho que nós, desculpa, não parece. Nós estamos a falar de uma coisa que não existe. O cartão do adepto não existe. É como a Dom Sebastião que vai aparecer. Quando o cartão do adepto só tem 1650, vi há bocadinho antes de entrarmos. Isso é falarmos de uma coisa que não existe, porque nós em Portugal, que é um país de futebol, de gente que adora a bola, de gente que discute futebol de segunda a domingo nos cafés, com intensidade, com paixão, e que isso foi penalti, isso não foi, e aquele golo de cabeça de fora da área, e a bicicleta do meio campo, nós só temos 1600 adeptos. Nem a Islândia, nem o Sri Lanka. Só estou aqui a ver se mas a Islândia até é um país até que gosta de futebol. Por isso, não existe. O cartão do adepto não existe. Há uma ideia, mas depois, quando na praia, isto é a mesma coisa que eu inventar um carro de 5 rodas. Eu inventei um carro de 5 rodas, sou um gajo do caraças. Mas depois eu vou à estrada e não vejo que ninguém comprou o meu carro de 5 rodas. Ninguém quer o carro de 5 rodas. Porquê? Porque um carro de 5 rodas não anda mais depressa que os outros. Um carro de 5 rodas não é mais bonito, não é mais seguro. O problema aqui nem era a questão de ninguém andar com o carro. O problema era ninguém andar com o carro e haver estradas onde eram obrigados a andar com o carro. Ainda pior, gostei da observação. É mais esta, não é? Gostei da observação e agora deste-lhe mais um upgrade à coisa. A minha imagem já era suficientemente ridícula, mas tu conseguiste acrescentar valor, é porque eu gosto disso. E pronto, para acabar o tema, se calhar acaba o tema, só para acabar o tema, portanto, perante este fracasso que está a ser o cartão do adepto e todos os problemas que estão a causar,
esta insistência por parte do secretário de Estado em manter o cartão do adepto até ao final da época, em vez de o retirar já, de acabar já com esta estupidez, não é só reveladora da sua arrogância e prepotência, mas também da sua incompetência. E também dizer uma coisa, que o caminho que isto está a seguir é aquilo que já está bom de ver, já aconteceu na segunda jornada e vai acontecer cada vez mais em números, infelizmente, superiores de certeza absoluta, que é, vão-se continuar a acumular casos de agressões dentro dos estádios, dos adeptos visitantes que estão no meio dos adeptos visitados. Vai ser absolutamente claro. E todas estas agressões que acontecerem a partir de agora vão ser da total responsabilidade do João Paulo Rebelo e formarão um terrível cadastro que ficará nas costas dele. Portanto, é preciso que se diga o seguinte, eu obviamente estou de acordo com isso, acho que a luta dos adeptos contra o cartão do adepto é a única que pode fazer que esse disparate seja abolido, digamos assim. Afinal, também não nos podemos esquecer que foi a luta dos adeptos ingleses contra a Superliga que deu cabo da Superliga Europeia. Amigo Luís, desculpa-me só aqui, porque eu recordo que, eu até nem percebi muito bem aqui, mas acho que aconteceu ali ao minuto qualquer coisa, foi ao minuto 12, que os adeptos fizeram ali só começaram a apoiar a equipa a partir foi isso, não foi? Um protesto simbolicamente por serem o 12º jogador. E isso aconteceu em todos os estádios? Como é que foi essa história? Não faço ideia. Eu acho que não aconteceu em todos, mas que havia essa ideia, havia. Mas no do Braga existiu. Eu sei disso porque eu estava a ver o jogo. No Bessado Marítimo não existiu. Não estava ninguém a ver. Rigorosamente. Pronto, e portanto, os adeptos de facto têm razão, no meu ponto de vista, mas eu acho, enfim, que quem vai acabar por impor o fim do cartão do adepto, por absurdo que pareça, vão ser precisamente os chamados grandes clubes. Porque se toda a gente fizer o que o Vitória vai fazer, o que o Braga de alguma forma já fez com o Sporting, e os outros clubes fizerem o mesmo, eles estão habituadinhos a andarem pelos estádios deste país e terem, tirando um ou outro caso, terem os estádios cheios de adeptos deles, agora vão deixar de ter. Tem-nos no meio dos adeptos da casa, como aconteceu em Moreira de Cónegos, por exemplo. Mas isso aí, e depois fazem disso a maioria. O problema é quando forem... Garanto-te que em Guimarães não vão para o meio dos adeptos do Vitória, os adeptos dos outros clubes. Vão haver lá uns no meio de certeza e não vai correr bem. É normal. Se não são sócios do Vitória. As zonas de sócios do clube só podem entrar os adeptos do clube com cartão de sócio, naturalmente. E portanto, essa questão, do meu ponto de vista, nem se põe. Em Guimarães é mais difícil acontecer. Em Guimarães será mais difícil. Em Guimarães, em Braga... É difícil acontecer se ele fique vivo para contar. Leva a carga de lenha mas, por exemplo, em Moreira de Cónegos... Não aconteceu. Em Moreira de Cónegos isso acontece o gajo não pode dizer nada a ninguém. Fica com o teclado todo. Na 7ª jornada vamos ter um jogo muito interessante para comprovar isso, que é o Vitória-Benfica. O Vitória decidiu já o ano passado, antes da história do cartão de adepto, que ao Benfica só venderia futuramente os 5% de bilhetes que a lei, o regulamento obriga. 5%, que são 1.500, no caso do Estádio do Vitória, ou do Boa Vista, ou do Braga, que são estados de lotação equivalente. E esses 1.500 têm que ir para uma zona do estádio Dom Afonso Henriques, que é o topo norte inferior, que é a zona do cartão do adepto. Já tem lá a jaula montada, com todas as cortesias que o Benfica também faz. Mas era sobre isso que eu gostava de dizer. Ou seja, este tema tem muito a ver com o cartão do adepto, mas tem muito a ver também com a escolha dos clubes relativamente à forma como recebem os adeptos adversários. E eu acho que a resolução deste problema, desta segunda parte do problema, não estou a falar do cartão do adepto, estou a falar destes estádios que estão a proibir, basicamente a proibir os adeptos adversários a irem lá, a não ser que tenham um cartão do adepto, portanto estão a proibir. Acho que este problema vai ser resolvido pelos adeptos dos clubes da casa, porque eu estou certo que os clubes da casa gostam de ver público adversário nos seus próprios estádios. Portanto, estou certo que os adeptos do Vitória querem ver os adeptos dos clubes adversários. Não, Zé Pedro, não fazemos questão nenhuma. Tomáramos nós 30 sabes que aquilo é uma tropa de não. Faz parte do futebol, faz parte do futebol. Ter adeptos adversários, estar em casa sozinhos não faz sentido. Nós fazemos a festa sozinhos. Mas então... Vitória joga sozinho. É como no bilhar. Mas então está mal. Eu, por exemplo, no Bessa não gostaria de não ter adeptos adversários. Eu acho que a questão aqui nem vai ser tanto em Guimarães. Eu acho que a questão... Acho que quando se houver mais clubes pequenos a adotar esta medida e começarem a ver que os adeptos dos clubes grandes não lhes enchem o estádio sempre que lá vão, aí sim eles podem
Mas essa para mim nem sequer é a questão. A questão nem sequer é financeira. A questão é falta de respeito pelos adversários. Isso para mim a questão financeira nem conta para esta não. Não, e a médica hoje em dia representa muito pouco. Representa, mas essa não é a principal questão aqui no meio. Até porque os estádios já estão limitados. O Vitória está a sofrer por ter 33% de lotação, porque é um estádio que tem sempre muito acima disso. Portanto, já está financeiramente a sofrer com esta limitação de Covid. Tem a ver com a falta de respeito pelos adversários. Isso é para mim aquele. E por aí fora. Claro. Não, mas claro que nós gostamos de ter público no estádio e, obviamente, que o confronto, entre aspas, pacífico entre as classes, faz parte da coreografia do futebol. Claro. Pronto, agora, para isso, evidentemente que os clubes também têm que se defender. E a defesa, neste caso, em relação do Vitória, é precisamente esse. O Vitória, a partir da próxima época, é obrigatório ter uma zona de jaula, ou lá como é que se chama, em todos os estádios que tenham capacidade para isso. Pronto, já lá está. Mas é que havia a possibilidade de ter uma zona com jaula, não é? Porque é obrigatório ter essa parte, e uma zona sem jaula, portanto, para os adeptos normais. E é isso que a maior parte dos clubes estão a fazer. E há clubes que não estão a fazer e não são propriamente aqueles que têm menos condições infraestruturais. São aqueles clubes que tomaram isso como opção. Sabes muito bem que no Estado da Luz já há uma jaula há muito tempo, não é? Pois. Há muito tempo. Não é da época passada nem de há 2 anos. Já lá está há muito tempo. Pronto, agora muito vai bem. Nós vamos certamente falar muito aqui do cartão de adepto e volto a dizer 1650 e eu por acaso apontei este número porque o Humberto brincou com vocês, não é? E na altura, se bem me recordo, ia ali nos 1400, 1500? Sim, está um ritmo alucinante. Numa semana vamos aqui simpáticos. Daqui a 34 jornadas já vamos para aí nos 3000. Muito bem. Ora bem, se calhar avançamos aqui para os temas, pode ser do Lixiril, podemos olhar aqui, até porque vai entroncar aqui também neste tema, que é a questão, primeiro, se calhar começamos com o Grandinho, Pedro Gonçalves, porquê? Era ao contrário, o Grandinho era as assistências e o Grandão. Isto do grande e do Grandinho, temos que arranjar o grande e o pequeno. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Eu só bless. Já para fazer os pósteres foi uma confusão. E eu ainda gozei com o Humberto e fui fazer igual. Vou já trocar. Não, isso é assim, o Grandão, porque é que eu escolhi o Pedro Gonçalves para Grandão? Porque o Pedro Gonçalves, de facto, tem-se revelado um jogador de muitíssima qualidade. Há 2 anos fez uma grande época no Vizela, a época passada foi o melhor marcador do campeonato, sem sequer ser ponta de lança. Aliás, o Pedro Gonçalves é um jogador cujo posicionamento em campo é muito interessante, porque ele não joga como ponta de lança, manifestamente, não joga bem como segundo avançado, ele joga ali entre linhas e depois aparece muito bem na área a fazer golos. Ao fim de 2 jornadas já está com 3 golos feitos. Soam por aí os passarinhos a dizer que é um grande clube de Espanha, da La Liga, interessado em levar o Pedro Gonçalves até 31 de agosto, e para o Sporting será se isso se confirmar, pode ainda vai parar ao Braga, porque o Barcelona tem que pagar o trincão e tal. Já lá tenho o Abel Ruiz. Não tinha lugar. A notícia é do jornal Record de hoje que avança que o Barcelona... É uma notícia engraçada. Que avança que o Barcelona pediu informações pelo Pedro Gonçalves, mas escreve... Informações também pediu que número calçava. Mas depois escreve que, apesar de ter pedido informações, não pode avançar para a contratação por causa daquela questão toda financeira e legal e não sei o quê. Portanto, era só informações. Pode trocar jogadores. Informações, que carro é que ele tinha... Bom, o que importa é que ele em 2 jogos vai com 3 golos, continua naquela saga goleadora da época passada e de facto acho que o Pedro Gonçalves é um jogador que ainda não atingiu o seu apogeu, ainda é jovem, ainda tem muitos anos para jogar, mas é de facto um dos grandes jogadores portugueses da atualidade e portanto por isso também o escolhi para o Grandão de hoje. Em relação ao Grandinho, tem a ver com as assistências e já falámos um pouco disto a semana passada. E hoje também já falámos disto por várias razões. As assistências que, de facto, com as atenuantes do Covid, da amassada que é as pessoas terem que apresentar o certificado digital, em alguns casos há pessoas que têm que fazer o teste porque ainda não fizeram as 2 vacinas e, portanto, o preço do teste acresce ao preço do bilhete, o que também tem o seu significado. A própria questão do cartão do adepto, que tem desmobilizado muita gente de ir ao futebol, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, ainda hoje estávamos a ver um jogo da Liga dos Campeões, da play-off da Liga dos Campeões, em que na zona reservada ao cartão do adepto não estava ninguém.
E, portanto, tudo isso tem desmobilizado de alguma forma as pessoas para irem ao futebol. Mas mesmo assim, eu creio que depois de ano e meio privados de irmos aos estádios, era suposto que houvesse outra afluência. Na primeira jornada, já aqui falámos disso, apenas no Porto, Bessade e no Vitória Portimonense houve assistências dentro dos 30%, que é o limite legal. 30%. Bem, o Porto também fez ali uma pequena habilidade com o limite legal e, portanto, adequou o número de pessoas presentes ao limite de pessoas a estarem no estádio e, portanto, fez o pleno, digamos assim. No Vitória estavam 29, qualquer coisa por cento, o que é muito bom. Sim, mas 29,28 temos aqui na imagem. Exatamente. Foram os dois únicos, porque depois, por exemplo, o Sporting campeão nacional a jogar em casa com o Vizela no regresso ao Alvalade tinha 17,96%, o que acho francamente, o Vizela tinha... O Sporting perante o Vizela tinha apenas mais 242 espectadores que o Vitória perante o Portimonense. E o Sporting era o campeão nacional que regressava à casa. Mas agora, na segunda jornada, o panorama se calhar ainda piorou. Porque nos principais clubes, a melhor assistência foi, apesar de tudo, no Famalicão Porto, com 26, qualquer coisa por cento. O Porto, não por acaso, se calhar, tem muitos adeptos com cartão do adepto. Deve ser o recordista nacional nessa matéria. E o Famalicão, que normalmente também tem muita gente a ver os jogos em casa. Mas depois, por exemplo, no Benfica Arouca, estavam 13 mil espectadores, que era qualquer coisa como 21% da lotação, o que é estranho. 21,81. Pronto, podiam estar 20 mil e estavam 13 mil, não deixa de ser estranho. Por exemplo, no Estoril Vitória estavam 876 espectadores, que corresponde a qualquer coisa como 17% também, creio eu. Embora é preciso dizer que os 128 bilhetes que foram para Guimarães foram todos vendidos. Portanto, não foi o Vitória que falhou, foi o Estoril. Mas também o Estoril normalmente não tem grandes assistências, exceto quando lá vai um ou outro clube ali de Lisboa, que normalmente tem muita gente, são os adeptos do clube visitante. Mas até o que me admirou mais, de alguma forma, foi mesmo que já falámos há bocado, não vale a pena estarmos a repetir, no Braga Sporting estarem apenas 23% da lotação permitida. Isto terá muito a ver com o cartão do adepto, não tenho dúvida nenhuma, e terá também a ver com a política que o Braga adotou, com toda a legitimidade, para o preço dos bilhetes para os adeptos que não quisessem ir para a zona do cartão do adepto. Acho que fez bem. Sinceramente, acho que fez bem. Agora, de facto, a média de assistências está abaixo do que era expectável. E é pena que o Sr. Secretário de Estado não perceba que, como dizia o José Pedro há bocado no outro contexto, ele também é o grande responsável por haver uma quebra de espectadores dos Estados em relação àquilo que era permitido. A culpa também é dele. Mas concordará comigo que, na minha opinião, houve vários clubes que durante meses pediram adeptos e quando lhes foi dada essa oportunidade eles não estavam minimamente preparados para os recativar? Ou concordará com esta afirmação? Igor, concordo. Aliás, o recativamento dos adeptos é um grande problema que todos os clubes têm, cada um à sua dimensão, naturalmente, mas a verdade é que este ano e meio as pessoas deixaram de pagar cotas, e em muitos casos, já nem falo dos lugares anuais, que é uma guerra. O hábito de ir à bola. Algumas pessoas. O hábito, foram deixando de atrasar as cotas e depois em agregados familiares isso acaba por ter um peso complicado. Por exemplo, o Vitória já instituiu um plano para os adeptos poderem recuperar as cotas em atraso ao longo de 2 anos. Pronto, é um remedeio, como outros clubes também. Olha, a Bazuca devia pagar as cotas. A Bazuca... Olha, era pouco dinheiro. Que não se perca. Vais ver a guita que se vai gastar em macacadas que ninguém sabe o que é. O desporto é uma coisa agregadora das comunidades, o desporto é aquilo tudo que a gente sabe. Sim, mas a Bazuca não é propriamente para o desporto. Foi uma ideia genial que saiu. Qualquer ideia que não pareça absurda não tem probabilidade de ter sucesso. O que é que isso representava? Nada. Porque há muita gente mesmo que não tem guita e que gosta da sua terra. Mas é aí que os clubes vão ter que entrar em ação. Os clubes vão ter que entrar em ação. Esse é um bom tema para trazermos mais à frente. Olha, como é que os clubes estão a reagir perante esta situação do ano passado? O que é que era isso? Não chegava a 100 mil euros. Isso vai-se gastar aí. Não vai que não vai. É um problema que os clubes têm pela frente. Este ano, mais uma vez, não haverá lugares anuais, por razões óbvias. Claro. Dado que há limitações da lotação, portanto não pode haver venda de lugares anuais. E os clubes, lugares anuais mais cotas, têm um peso muito maior do que a bilhética propriamente dita, porque, infelizmente, também em Portugal não há muito
tirando aqueles casos que a gente já conhece, não há grandes deslocações de adeptos visitantes. Portanto, os clubes estão mais habituados, de facto, à prata da casa. E isso está a refletir-se, não tenho dúvida nenhuma, porque uma família, que sejam 4 pessoas que não pagam cotas há um ano, se for pagar cotas agora, é muitíssimo dinheiro. É um rombo, já não tem dinheiro para a sopa. Exatamente, e portanto o que é que vai acontecer? As pessoas começam a pensar, em vez de pagar as cotas, preferem pagar se calhar a assinatura da Sport TV e ficam em casa a ver os jogos. Claro. E esse é um problema que os clubes têm que levar muito, muito, muito a sério. Claro, eu tenho receio que possa ficar aqui sem luz neste sítio onde estou, mas também, se calhar, vamos já passar para os teus temas. Eu não tenho total certeza disto, mas há uma grande probabilidade de eu ter feito também não tenho certeza, exatamente o mesmo erro que fiz nos outros dois. Eu vou pôr isto assim rápido. Jorge, vai olhar, se estiver mal, diga-me que eu tiro logo, está bem? Vamos lá. Não interessa, eu também não tenho certeza. Está ao contrário. Grandinho, espírito da casa, está certo. E Grandão, casa dos espíritos. Vamos começar pelo Grandão, que é mais positivo. Grandão, muito casa bem. Dos espíritos. O que é que eu quero dizer isto? E nós estávamos aqui a falar, eu meti aqui muita espiritualidade, não é? Casa dos espíritos e espíritos da casa. Isto está do outro mundo. O que é a casa dos espíritos? Casa dos espíritos, porque bem na sequência do que os meus colegas estavam a falar, os meus amigos, do futebol com adeptos, sem adeptos, dificuldade de adeptos, e eu acho que isto aqui já não vai lá de pedagogia, nem de dar cachorros, nem Coca-Colas, nem chouriços, nem caraça, porque o pessoal está molengo. E comprimidos, também não vai, estou de acordo. Porque os clubes já não sabem mais o que é que vão fazer para pôr os adeptos lá dentro. Qualquer dia tem que ir mesmo buscá-los a casa. E porquê é que eu digo isto? Porque eu pus Casa dos Espíritos. A pátria do futebol, historicamente, é a Inglaterra. Vimos a última jornada do futebol em Inglaterra, campos cheios. Alma, o gozo das famílias irem, até nos clubes pequenos deixem aquela coisa toda, e isso é o exemplo de que nós estamos na moleza, é no sofazinho, e não vale a pena o clube X ou Y acenar, olha o autocarro é de bordo, quero lá saber do autocarro, mas vamos, a determinada altura vão ter mesmo que dar bilhetes e vão ter que oferecer mais 30 por uma linha, se querem ter os estádios coloridos e com gente ali a berrar. Eu sei que há clubes onde a questão se coloca de forma mais agudizada que outros, claro que sabemos que sim. Eu concordo a 200%, eu acho que os clubes vão ter, não digo dar bilhete, mas vão ter que arranjar forma de trazer as pessoas uma ou duas vezes seguidas para elas reganharem o hábito, não é? E vão ter que dar bandeirinhas, o sponsor e cornetinhas, vai ser assim, vai ser como na América, aquelas coisas todas. Agora, claro que essa não é a nossa cultura, temos dificuldade a aderir a isso, mas novos tempos, métodos diferentes. Não podemos atacar novos tempos com as armas do passado, porque senão ainda andamos de fisga quando já andamos de bazuca, diz-se para aí. Por isso, viva a bazuca, é a ideia do momento. Grandinho. A Casa dos Espíritos, e aqui, futebol em casa, Inglaterra, Campos Cheios, e o próprio Espírito Santo. Por isso é que está aí o próprio Espírito Santo que ganhou ao Manchester City, campeão nacional, treinador português, 5 estrelas, maravilha, e ganhar ao City é ganhar a um país, é uma coisa tremenda, não é fácil, e ele conseguiu nesse jogo de estreia, por isso parabéns ao Nuno. E agora joga aqui em Paços de Ferreira e depois regressa ao vai tremendo Passos, porque uma coisa é o City, outra coisa é o Paços de Ferreira. Respeito. Porque, uma coisa é o Guardiola ou o Jorge Simão também. Por uma razão muito simples. O City, o Tottenham não é Boa Vista. Exatamente, era mesmo aí que eu queria chegar. É Pedro. Era mesmo aí. Nem mais hipótese agora. Hoje não tem o Stufa. Não faltam comparações. E agora queres o Grandinho? O Grandinho não vale nada. É o espírito da casa. De facto, aqui na casa, neste retângulo lindo que nós amamos, que é Portugal, isto é o Biró diz que toca ao mesmo e parece que está tudo alinhadinho para serem os três de costume a fazer o pagode. É esse o espírito da nossa casa. O Braga tenta-se meter nessa cobaiada, arranhando, esgadanhando e saltitando para ver se tira o pão da boca. Já o fez, a espaços, não é? Conseguiu ficar em terceiro há 2 anos, não foi há 2 décadas, foi há 2 anos. E aqui a minha indignação, porque e não quero aqui entrar muito na arbitragem, embora já esteja a entrar, já há bocado aí aqui o meu tique. Eu recebi, porque eu no jogo não me apercebi,
Há uma jogada em que o gajo dá um pisão brutal no Galeno, dentro da área. Não estou a dizer aquela que vai à mão. Eu não vi essa imagem, nem sequer no jogo, nem sequer em repetições, nem sequer nos inteligentes da vida, que depois falam daquilo. Se fosse ao contrário, até podia não ser penalti, também já nem estou nessa. Se fosse ao contrário, nós íamos ter imagens, se fosse um eventual penalti contra o Sporting, Benfica ou Porto, íamos ter imagens 500.000 vezes, com zooms, com paralisia da câmara, e era preciso vir um gajo da NASA até para descobrir que aquilo foi no dedo do mindinho, na parte posterior, anterior, da lateral esquerda. E o que é certo, eu recebi uma imagem foi um adepto do Braga, obviamente, que mandou, pá, veja isto, e mandou, opa, há um pisão claro, feio, aquilo doeu no Galeno, que é um gajo que leva porrada ao jogo todo, está sempre metido no meio do sarilho, e esta casa, este espírito da casa é uma certa, isto está tudo feito, não é feito num sentido mais até pejorativo, pá, mas pronto, a caravana passa, os cães ladram e a caravana passa, só por dizer que nós não somos cães, e eu não gosto da caravana. Muito bem. Há hábitos que não se perdem no futebol português, não é? De merda. Há quem corrija aqui que pelos vistos terá sido Coates e não os Gaio a fazer. Bom, bem corrigido, tu sabes. O Ricardo sabe mais do que eu. Ricardo Freitas e também o Paulo Mendes. Foi o Seba Coates. Aqui o Tentes, grande Paulo. Obrigado. Por acaso não me lembro desse lance, caraças, tenho que ver isso. Porque eu já tenho o teu WhatsApp, eu vou-te reencaminhar. E olha, agradeço, eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas coisas. Não, vou mandar. Muito bem, meus amigos, mais alguma coisa que queiramos aqui abordar? Está feito. Vimos o essencial, não é? Uma categoria. Confiança. Igor, tu és o maior, o Humberto. Para o próximo programa saio eu, fica aqui o Humberto em baixo, faz o Igor e o Humberto. Por acaso eu não tenho total certeza, eu acho que o Humberto ainda está de férias no próximo programa. O Humberto está de férias para 5 anos. Há sempre férias? Acho que sim, nós nunca vimos o Humberto trabalhar. O Humberto está de férias desde que eu conheço. Eu tenho que marcar uma altura aqui, ele que é para ter mais dias. Pessoas, Humberto, atenção. Mas verdade. E ele, atenção, que ele é que me montou aqui todo o aparelhómetro, porque eu normalmente gravo podcast, não preciso disto aqui à frente, mas pronto, muito bem, meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês, gosto muito deste tipo de conversas, acompanho com muita regularidade, mas o Humberto raramente lê os meus comentários, não sei porquê, mas pronto. Está a sabotar, ele também faz isso com os meus comentários, tira-me não é? Eu tenho essa ideia, outra vez comentei aqui por causa do cartão do adepto, grandes opiniões que eu tive e ele não falou. Grandes opiniões, exatamente. Grandes opiniões, aliás, se alguma inveja, se tivesse visto essas opiniões, se calhar já tinha acabado o cartão do adepto. Meus amigos, foi um prazer, muito obrigado por se terem juntado aqui a nós e quem nos ouviu e viu e quem aturou aqui as minhas gafes aqui com os grandes e grandinhos e grandões, que me perdoou. Luís Cirilo, José Pedro Paes, Jorge Sequeira, foi um prazer estar com vocês. Quarta-feira cá estaremos, se não for eu, será outra pessoa também. Deixar só aqui um abraço ao nosso colega Rodrigo, ele era para estar aqui connosco, mas não pôde. Um grande abraço para o Rodrigo. E pronto, estamos conversados, voltaremos na próxima quarta-feira a falar de futebol com humor é como eu gosto. E pegando aqui numa frase do Jorge Sequeira, fugir um bocadinho aqui aos eucaliptos, eu também gosto disso. E portanto, pessoal, é uma opinião dos três, isso. Não, é verdade. É dos quatro. Não é minha. Aliás, até foi o Luís o primeiro homem. Eu como nunca venho cá postar as minhas opiniões, que ninguém depois me vai atirar com elas. Pessoal, olha, Jorge ficou sem luz e a gente vai embora. Um abraço. Até quarta-feira. Tchau.